Eu acho que essa frase é incrível que você falou. Por mais que a gente tenha os critérios, que eu acho que é importante, sim, porque quando você tem essa sua aliança com Deus, primeiramente, a tua relação, você precisa saber também o que você quer e o que você não quer. Então, isso é importante. Exatamente. Mas ainda assim é estar aberta para falar, Deus, eu quero isso, mas o Senhor vai dar o que eu preciso, porque o Senhor conhece lá na frente, né? Conhece o meu futuro. E é a pessoa, eu acredito muito nessa união de propósitos, não é só uma união de pessoas. Porque agora eu quero entrar nesse ponto de propósito, porque eu vejo que vocês foram unidos, além de toda essa história, de ter mesmo esse casamento incrível, mas vocês transbordam isso para os outros. E eu sei de um canal aí que vocês até criaram, né? E eu queria que vocês me contassem. Pode começar, Jô, por favor, contando como que foi essa ideia do canal, se as pessoas procuravam vocês já para aconselhamento, enfim. Conta aí pra gente. É. Bom, eu gosto muito do YouTube, né? As YouTubers, né, postam vídeos e tal. E a gente conversava muito e ele falou assim, amor, vamos criar um canal, né? Compartilhar, porque é uma forma de alcançar mais pessoas e de realmente uma resposta de oração. Porque quando, né, a gente orava, falava, Deus, como tinha começado o relacionamento, falava, Senhor, que nosso casamento seja inspiração para outras pessoas, assim como a gente tem casamentos que nos inspiram, né? Ensinar, porque hoje em dia, como eu comentei, o que a gente mais vê é casamento frustrado. Mas pode dar certo. Só que a gente precisa compartilhar. Infelizmente, é muito mais compartilhado os que dão errado do que os que dão certo. Então, vamos compartilhar os que dão certo. Aí a gente começou com um canal, chama Lopes School aí, para quem quiser curtir. Chama Lopes School. A gente tem um tempo que a gente não posta pela correria, mas vamos voltar a postar. E a gente compartilha e dá aconselhamento mesmo de situações, né? Explicamos como nos conhecemos, como sair das situações, a ver que mulheres e homens são iguais, o que mudam, né, é o endereço e formas de lidar com situações. É bem bacana. A gente tem também no Instagram e é uma forma de realmente inspirar outros casais, de ver que dá certo quando os dois estão alinhados no mesmo propósito, quando os dois decidem fazer certo. Aquela frase, vamos casar, se não der certo, separa, tem que ser exterminada, porque não faz sentido. Se você, né, decide casar, é porque você vê um futuro com a pessoa. Eu tiro pelos meus avós, os pais do meu pai. São casados até hoje, são lindos, têm muitos anos de casados. E é aquilo, é parceria, é o cuidado. Mesmo senhorzinhos, assim, você vê aquele cuidado um com o outro. Então, assim, se quebrar, não jogar fora. Vamos, né, arrumar, ajustar. Lógico, dependendo da situação, né, se não for algo tão complicado. Mas eu costumo dizer, até eu vi em uma ministração, que a maioria dos casamentos que você vê, ninguém se separa quando, sei lá, deu alguma crise financeira. O casal se une. Foi algum problema com o filho. O casal se une. Mas se separa por quê? Porque é por causa de uma pasta de dente que está apertada errado. Porque ele não me ouve. Ou porque ela não faz isso, não faz aquilo. Então é conversar. A gente criou mesmo para compartilhar a nossa vivência e inspirar mesmo, porque dá certo. Casamento é uma bênção quando estão alinhados no mesmo propósito, quando decide certo, os motivos pelo qual você casou. Eu casei porque eu quero fazer a outra pessoa feliz e, consequentemente, ser feliz também. Não porque eu quero fugir de uma realidade que eu estou e vou entrar em outra. Porque não dá certo. Tem que casar com o propósito certo. Sim, não, isso é muito importante, amiga. E aí, até pegando o gancho, porque assim, vocês fizeram, né, já antes de casar, já prepararam tudo, se prepararam para realmente ter esse relacionamento. Mas e quando é aquela história da mulher que teve muitas frustrações e casou? E agora tá nesse momento assim de, né, dúvidas, de insegurança, de não saber se de fato continua no casamento ou não. Eu queria que vocês falassem, não sei se vocês já tiveram essas experiências, se já conversaram com vocês sobre isso, porque uma coisa é você se preparar antes e aí entender o princípio de tudo, mas e quando você não se preparou antes e aí tá nessa crise mesmo, de fato, do casamento. E a gente sabe que quando tem Deus, Deus ele pode
restituir, ele pode melhorar, sim, a gente vê restauração, de fato, não só do casamento, mas das pessoas. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? Se existem caminhos, como que pode ajudar essas pessoas nesse momento? Eu acho que a nossa pastora, se a irmã Cida estiver aí, online, eu vi ela passando por aí, ela tem um testemunho muito bacana a respeito... Nós não vivenciamos uma crise como essa, né? E a gente espera não vivenciar isso, porque deve ser uma situação muito difícil, não é algo fácil mesmo, mas a nossa pastora, ela conta um testemunho de como foi no relacionamento dela, no casamento dela. Ela cristã, caminhando com o Senhor há um tempo, e o nosso pastor na época, ele não teve um encontro com o Senhor, não tinha um encontro com o Senhor, e era uma vida toda desregrada, sabe? Uma vida muito difícil, muito complicada, e ela conta que foram momentos assim, muito difíceis, foram momentos muito complicados, foram momentos assim de muitas lágrimas, né? De muita angústia, de muita tristeza, e de muita oração também, né? De muita oração. Só que nós, como cristãos, usando assim o exemplo dela, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. A gente entende que a aliança no casamento e a aliança no relacionamento é muito mais do que você chegar lá diante das pessoas, é muito mais do que uma festa, sabe? É muito mais do que assinar um papel, é o respeito no dia a dia. A convivência. É a convivência, é você olhar para talvez a Jo sendo talvez a parte mais frágil no relacionamento, não como caráter, né? Mas eu digo como força mesmo, sabe? E você como homem se colocar à disposição disso. E nós temos uma esperança. Infeliz aquele que não tem essa esperança em Cristo. Mas nós temos uma esperança e nós cremos. Nós acreditamos que Deus ele pode fazer uma mudança na vida da pessoa mais indigna, sabe? Todos nós somos indignos, todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, temos uma situação da qual nós nos envergonhamos, todos nós temos isso, sabe? Mas quando nós olhamos para o Senhor, ele nos dá uma nova oportunidade, uma esperança, e Ele sim pode transformar, Ele sim pode mudar. Então, assim, a dica que talvez eu possa dar, né? A Jo, se quiser falar depois também daqui a pouco. Se você aceitou o Senhor, se você caminha com Deus, se você tem um relacionamento com o Senhor, é colocar essa pessoa em oração, pedir sabedoria para o Espírito Santo a forma como você tem que agir. Eu poderia dar diversos conselhos aqui. Poderia dar diversos gatilhos, diversas maneiras, diversas formas, mas a sua realidade e o seu dia a dia, eu não sei de fato como é. Só o Espírito Santo sabe o que é no dia a dia. E a Bíblia vai nos dizer que o nosso conselheiro é quem? É o Espírito Santo. Então, assim, se você nutrir o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele vai começar a te dar algumas dicas. Fala na hora que tem que falar. Como ela fala mesmo, né? Ela tinha mania de dar algumas broncas e ela falou, não, vamos agir com amor e tal. E nós vimos mudança. Hoje eles são um casal referência, sabe? São nossos pastores, é um casal abençoado, é um casal alegre. Os dois é muito... A gente parece até irmãos, porque eles riem, sabe? Muito parecido, conversam muito parecido, as mesmas falas parecidas. Então você vê como Deus transformou. E hoje é um casamento abençoado. Então. Então, assim, pedir mesmo ao Espírito Santo sabedoria para falar na hora que tem que falar, o que falar, exatamente, sabe? A hora que tem que calar. Né? Então, o Espírito Santo, se eu posso te dar uma dica hoje, pega o Espírito Santo como seu amigo, como seu conselheiro, nas suas orações, coloca o seu marido, coloca a sua esposa em oração, e assim, vai partir de você. Você sabia que o maior missionário, o maior evangelista, o maior pregador que seu marido ou sua esposa pode ter é você? Porque você está no dia a dia com ele, você está perto dele, né? Então, ele vai começar a olhar em você os exemplos, bota um louvorzinho de leve, assim como quem não quer nada, sabe? Faz um churrasco em casa, chama os amigos, chama o pastor para fazer uma oração nesse churrasco aí também. Olha que bênção. Então, assim, o Espírito Santo ele vai nos dando dicas. Fala, pastor, leva uma palavra, né? E assim as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Existem coisas dentro do relacionamento que sim, nós temos que olhar, nós temos que buscar, mas existem coisas também que ultrapassam, né, o respeito dentro de um relacionamento, né?
A gente vê muito essa questão de abusos, essa Gritos. de gritos, sabe? Então, é algo que a gente tem que se munir, sim, de pessoas experientes, pessoas que possam nos instruir de alguma forma, porque tem coisas que nós temos que liberar o perdão, mas tem outras coisas também que chegam numa situação que fica insuportável, sabe? Começa a fazer mal para a saúde da pessoa. Então tem que ter muito discernimento do Espírito Santo, tem que pedir muita sabedoria dele para saber como agir, a maneira como agir. E se eu posso dar uma dica para você que está nos assistindo, é isso, sabe? Faça do Espírito Santo seu melhor amigo e ele vai te dar segredos assim maravilhosos. O nosso pastor conversando e falando para nós do testemunho dele, né? Ele brinca e fala algumas coisas da pastora Cida, da irmã Cida. Ele fala, cara, eu comecei a ver algumas coisas diferentes nela, no comportamento nela, e a gente percebe que isso vai atraindo. Eu tava com algo até no meu coração esses dias, eu nem falei isso daí. Mas eu tava pensando esses dias que o que me atraiu, o que me fez mudar, o que me transformou, não foram as broncas. O que me atraiu, o que me fez mudar, o que me transformou, foi quando eu comecei a voltar os meus olhos para o Senhor e o amor dele me constrangeu. Me constrangeu de uma forma que eu falava assim, cara, eu não posso mais agir da mesma maneira, porque existe alguém que agiu de uma maneira sobrenatural sobre a minha vida. Todas as vezes que eu ouvia uma bronca, eu pegava uma birra, eu pegava uma raiva, eu não quero saber, eu não quero ouvir. Mas quando o Espírito Santo abriu os meus olhos, eu creio que foi oração da minha mãe, eu creio que foram oração de pessoas que me amavam, sabe? Quando o Espírito Santo me pegou naquele dia e constrangeu meu coração, e constrange meu coração até hoje, né, com algumas situações dentro do nosso relacionamento. Ó, eu vou contar para vocês até algo que aconteceu esses últimos dias, e eu nem falei pra Jo que eu ia falar isso daí. Lá em casa depois ela me dá um... Mas estamos entre amigos, né? Sim. Esses dias eu estava me preparando para vir pro culto, e os homens que estão na live, as mulheres, sabem que mulher para se arrumar é um negócio um pouquinho complicado, né? Super rápido, assim. Então. E eu atrasado, porque eu tinha que... Eu faço parte do grupo de louvor aqui, do Ministério de Louvor da igreja. Eu tinha que estar um pouquinho mais cedo. E eu, Jô, vamos, já estava preparado, já tinha um tempo. E aí, eu já estava na porta já. Quando ela foi na porta, ela, esqueci tal coisa. Aí eu fiquei... Celular. Meu Deus do céu. Aí o sangue ferveu assim na hora. Eu peguei a chave, coloquei na mão dela e falei assim, tchau, tô subindo. Tô indo. E aí fui subindo, Lê. Fui subindo. Só que na noite anterior, o Senhor tinha ministrado no meu coração aquela passagem que diz que o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor é paciente, é benigno, não maltrata, quer o bem. E aí eu desci na esquina aqui da igreja, olha isso. O Espírito Santo começou a falar para mim. Como é que você vai falar sobre o amor? Como é que você vai falar sobre um tema tão importante se você não agiu com amor nesse momento? Nossa. Aí eu desci a rua brigando com o Senhor. Eu falei, Senhor, tá bom, vai. Voltei, toquei a campainha. Aí ela, quem é? Eu falei, é o Correios. Aí quando eu abri o portão, ela estava chorando. E aí eu abracei ela, falei, amor, me perdoa, me desculpa. E aí eu voltei para a igreja, né? Falei, poxa, você fica com aquele negócio no coração, né? Você fala, poxa. Então, assim, quem vai poder falar? Quem vai poder mover? Quem vai poder falar no nosso coração quando ninguém mais está perto é o Espírito Santo. Então, meu irmão ou minha irmã, se eu posso te dar um conselho, fala para o Espírito Santo invadir o coração dessa pessoa. Porque quando ele invade o coração dessa pessoa, ela nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que dentro do relacionamento é não ter orgulho. Acho que o orgulho, ele destrói qualquer relacionamento, não é nem só entre homem e mulher. Porque todo, né, tem as nossas diferenças. O que ele brinca muito é que eu fico pedindo muito. Amor, faz isso. Amor, faz aquilo. Amor, não sei o quê. Amor, não sei o quê. Ele, amor, mas eu acho que isso é mal de mulher, sabe? O homem sentou, a mulher, amor, faz isso. Faz aquilo. Aí ele, amor, você pede demais. Aí o amor, me perdoa. Só faz isso pra mim. Então é isso. Não tem esse orgulho, né? De falar, me perdoa, eu errei. Ou então, às vezes, ele adormece no sofá, assistindo o jogo. Fala que vai assistir jogo, tá cansado, dorme no sofá. Aí eu acordo lá, amor, no lugar de dormir na cama, vamos? Ele, amor, eu tô com sono, você sempre me acorda. Eu falei, não, vamos dormir comigo, vambora.
Então é isso, é ser leve o casamento, é não ser motivo de briga. É até um exemplo, aconteceu também esses dias. Eu falei pra ele, amor, me conta, a gente vai no mercado. E aí ele deixou lavando a roupa na máquina. E aí ele deixou um pano dentro do tanque. Só que a máquina solta água onde? Dentro do tanque. Se a saída da água estava tampada, ia acontecer o quê? Ia transbordar. Mas alagou assim, ó, a lavanderia inteira. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu comecei a rir. Aí eu gravei pra ele, você alagou a lavanderia. E aí fui secando e tudo mais. Mas tem um lado bom disso daí. Que já lavou a lavanderia, no caso. Tem um lado bom disso daí. Mas tem um lado bom disso daí. Qual? Para vocês homens que estão aí, lavar roupa não vai deixar que você seja menos homem. Exatamente. Lavar uma louça não vai dizer que você é menos homem por causa disso daí, não. Exatamente. Quando a gente casa, inclusive, né, é uma das coisas difíceis para o homem, sabe? Porque, pelo menos na minha criação, eu trabalhava fora, minha mãe não trabalhava fora, né? Ela fazia alguns bicos, então ela fazia algumas coisas em casa. E eu nem lembrava a última vez que eu lavei uma louça, quando eu morava com ela. E quando eu vim para uma realidade casado com a Jo... Os dois trabalhando, os dois têm que fazer. As coisas mudam. Perfeito. Aí ele estava lavando a roupa, né, voltando. Comecei a secar a lavanderia e tal. Talvez, se fosse uma outra pessoa, né, uma outra mulher, ia falar, não, mas como pode, né? Quem já se viu? Deixar o pano dentro do tanque. Ia fazer de um simples alagamento na lavanderia um caos que poderia permanecer assim por dias. E não vale a pena. Assim, eu penso que não vale a pena você estragar o seu dia inteiro por causa de uma briga se um deixou o copo ali e o copo lá. Então não vale a pena. Você estraga dias que você poderia estar com a pessoa que você ama. E assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez você dorme com a pessoa hoje e amanhã ela não acorda. Pode ser a última. E aí você perde. Ou então com esse Covid, né, no qual a gente passou, o Ricardo pegou Covid, logo na época, né, no começo, então não tinha vacina, não tinha nada. E aí ele pensou, poxa, quando a gente descobriu, né, recebeu o positivo, né, já não podia fazer isolamento, ele para um lado no quarto, eu para o outro. E aí ele falou para mim depois, eu cheguei a pensar, porque a gente não sabia, será que foi a última vez que eu dormi com a minha esposa? Então, assim, para que desperdiçar com brigas? Não tem necessidade. Nós escolhemos, né? A Jo fala uma frase muito legal, Lê. Ela fala assim, e essa frase eu peguei para mim, e eu espero que todos que estejam ouvindo também peguem para você. Nós escolhemos a briga que nós queremos brigar. Existem brigas, existem conversas e debates que valem a pena. Existem outros, sabe o que você faz? Sorria, Exatamente. Se alegre e fale. Quando a gente se relaciona e a gente ama a pessoa, até alguns defeitos dessa pessoa a gente começa a achar engraçado. A Jo está banada demais. Aí tem um momento que eu, né, ao invés de eu ficar bravo, eu falo, amor, não tem ninguém igual você. Vou ter que amarrar você dentro da cozinha, porque senão você vai acabar se cortando. Então é isso. Nós escolhemos as brigas que nós queremos brigar e tem brigas que não valem a pena. É desnecessário. É desgastar um casamento que tem tudo para ser abençoado com pequenas coisas, com coisas inúteis. E o que destrói o relacionamento são as pequenas coisas acumuladas. Exatamente. Isso é muito sério que vocês falaram. Eu até anotei algumas coisas aqui, uns pontos-chave, porque eu acho que esse sucesso, né, que a gente pode falar, o casamento de sucesso de vocês, é óbvio, o Espírito Santo, essa história que o Rick contou foi incrível, porque não existe o relacionamento perfeito. É isso que as pessoas precisam entender. Vocês são referências, são inspirações, mas tem os conflitos, tem os desafios, mas é isso, como lidar com as pequenas coisas no dia a dia. E eu acho que entra muito 2 pontos, né? A questão do nossa vida prega, porque não adianta a gente sair falando de Deus para todo mundo se dentro da tua casa, a pessoa que você convive, você não trata bem, você não cumpre os princípios daquilo que você lê na palavra, né? Então, eu acho que já começa por aí. E o segundo é o perdão. Porque, gente, eu acho que perdoar é todos os dias. Jesus mesmo falou, o que acontece, né? Você vai perdoar 70 vezes 7, vai. Não tem. Então, é todo momento. É o perdão. Da mesma forma que para vocês entrarem no relacionamento, vocês tiveram que liberar perdão para quem frustrou, justamente para não trazer para o relacionamento atual.
E por que não todos os dias com a pessoa que você escolheu viver, né? Ter um futuro com ela, você não vai perdoar. E é o que você Exatamente. falou, né, Rick, do amor. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, né? Porque tem muita gente aqui esperando também alguém, de fato, para amar. E é assim, vai esperar e com amor. E você vai aprendendo durante esse processo. A gente está caminhando a nossa live para o final. Mas, ai, tá super incrível. Eu tô aprendendo várias coisas, né? Quando eu casar, ainda bem que eu já vou ter a minha mentora. Mas eu queria que vocês também compartilhassem, né, uma mensagem tanto para os solteiros quanto para os casados. E os casados cristãos e aqueles que ainda não tiveram essa aliança com Deus primeiro, para que de fato tenha a aliança genuína com o seu par, né? Seja tua esposa, seja tua namorada, teu namorado, enfim. Então eu queria que a gente fosse caminhando para o final, mas eu quero a mensagem dos dois, porque aqui, né, é uma só carne, mas eu acho que é a visão, né, da mulher e do homem. Então, Jô, por favor, se quiser começar. Vamos lá. Bom, o conselho que eu deixo, né, é se preparem, como a gente começou a contar no começo da live, esteja você pronto, você inteiro, você feliz com a pessoa que você está se tornando em Deus, buscando aprendizado, do que você pode melhorar. Peça sim que Deus te dá um relacionamento abençoado, é possível, sabe? Casamentos felizes existem, nós somos prova viva disso, então primeiro já tira essa frase da sua cabeça, se não der certo, separa, não. Vocês assumiram um propósito diante de Deus, diante das pessoas, diante um do outro, tá? Vocês investem tempo nisso, sejam sinceros um com o outro, eu acho que isso é a base. Sejam transparentes. O Ricardo brinca, mas é a verdade. Ele conhece de mim todos os meus segredos, todos, sabe? Não tem segredo. Ele não sabe nada sabe, ele sabe de toda a minha vida. Eu sei da vida dele, as frustrações. Tem um relacionamento a ponto de você chegar e falar assim, qual que é o seu maior pecado? E a pessoa te falar. Mas por que ela fala? Porque você proporcionou um ambiente onde ela se sinta segura. Sabe, o Ricardo, né? A questão homem-mulher. O homem, ele é mais difícil de se abrir. E ele vai se abrir quando? Quando ele saber que você, mulher, vai dar um ambiente para ele, que você lá na frente não vai usar isso contra ele. Não vai chamá-lo de fraco, mas porque aquele dia, não. Você vai estar lhe dando suporte para ele. Você é auxiliadora. Você entendeu o seu papel dentro do casamento. A mesma coisa ele. Como ele falou, né? Mulher, né? Um pouco mais frágil em questão de força física, de, sei lá, talvez de sentimento, é mais emocional, é mais sensível. Talvez, se fosse ele, né? Eu falar, tô a chave. Ele fala, tá bom, sucesso. Mas a mulher é mais sensível, então ter essa sensibilidade, ela não é frágil em questão de postura nem nada, mas de sentimento mesmo. Deus fez assim. Então o homem saber que ele é o sacerdote, que ele tá ali para auxiliar, para cuidar, e ela para estar ali perto, proporcionando esse ambiente, estar sob a missão. E submissa, né, é aquele auge que toda mulher, não, porque eu não sou submissa. A submissão não é você ser capacho, você ser pisoteada. É você estar sobre a missão do seu esposo. E ele deixar claro o que Deus ministra no coração dele para você se sentir segura e confiar. Então é isso. Eu sou submissa ao meu esposo não porque eu sou capacho, mas porque eu estou sobre a missão que Deus colocou sobre a vida dele. E ele me deixa confortável para seguir, confiante. E é isso, é ser parceira, é ser a aliança não só na mão, mas no coração. Porque isso aqui pode tirar. Eu tirei e acabou. Mas a do coração é N vezes mais valiosa. Então é isso, é a aliança no coração. Respeitar o sentimento. Pensamentos são diferentes, é óbvio, mas tá ali, tá perto, tá cuidando. É proporcionar mesmo um ambiente onde o homem fala, acabou meu horário de trabalho, eu quero ir para minha casa. E não, eu não quero ir para casa. Só você pode proporcionar isso, tanto o homem quanto a mulher, óbvio, né? Só vocês podem proporcionar um para o outro ambiente não vejo a hora de acabar o horário porque eu quero ir para minha casa. Isso só um com o outro pode proporcionar, não tem jeito. Não são outras pessoas.
Incrível, Jô. Ike, agora você, por favor. Essa palavra submissão e empoderamento feminino tem tomado assim uma direção errada nos últimos tempos, né? Tem tomado um significado, ao invés de ser um significado positivo, tem se tornado um significado pejorativo. As pessoas não entendem o real significado dessas palavras, né? Inclusive, mais para frente, nós estamos preparando aí uma série de vídeos a respeito desse empoderamento da mulher, né? O que é o empoderamento da mulher, né? O que é uma mulher empoderada de fato? Eu costumo dizer que só duas coisas convencem um homem: o Espírito Santo e a mulher. A mulher ela tem o jeito certo de falar, a mulher tem a maneira certa de agir. Sabe, o homem é meio grosso, é meio chucro, é meio jeitão, meio secão assim, mas a mulher ela é o ponto de equilíbrio, né? E relacionamento é isso. São características diferentes, qualidades diferentes, e isso não significa que a gente vai entrar numa briga por causa disso, não. Significa que nós dois, sabe, ela gosta de coisas que talvez eu não gosto, e isso nos completa. Ela faz coisas que talvez eu não tenha a capacidade de fazer, e não significa que eu sou menos e que ela é mais, não, significa que nós dois nos completamos como um casal no Senhor, né? Então, é isso. A família, a base de uma sociedade saudável é uma família saudável. Se as famílias são saudáveis, a sociedade é uma sociedade saudável. Se a gente vê uma sociedade que ela não é saudável, e a gente for olhar a raiz disso daí, é porque as famílias estão destruídas, e Satanás ele tem trabalhado muito para que isso aconteça, sabe? Distorcendo valores, tirando o papel do homem e modificando o papel da mulher, sabe? Deus ele é muito sábio, então se ele criou o homem com as suas características e a mulher com as suas características, para unir os dois se tornarem uma carne só, é porque o Senhor sabe que essa fórmula é a melhor fórmula possível. Então ele sabe de todas as coisas, né? Uma outra dica: tome cuidado com os ambientes em qual você está, porque os ambientes eles não têm um poder de decisão sobre as nossas vidas, mas ele tem um poder de influência. A Jo falou no início da live, eu estava ouvindo aqui, que quando nós chegamos na igreja, nós olhamos para alguns casais, percebemos que o relacionamento deles eram bons, e por conta disso nós falamos assim, cara, dá certo. Porque se para eles dá certo, para nós também pode dar certo, por que não? Né? Então, antes disso, nós vivíamos em um ambiente, a nossa verdade era uma verdade onde os relacionamentos não davam certo. Onde era o marido reclamando da esposa, a esposa reclamando do marido, não existia amor, não existia respeito, eu sou mais do que ele e ela é mais do que eu, era isso. Mas quando nós viemos para o Senhor, quando nós começamos a ter um caminhar com Deus e tivemos pessoas para nos espelhar, a gente percebeu que relacionamento dá certo e dá muito certo. Quando nós colocamos o Senhor à frente, nós abrimos a porta do nosso coração, deixamos o orgulho de lado, nos sacrificamos, deixamos de olhar para nós para olhar para o outro. Relacionamento é isso. Então tome cuidado com os ambientes em qual você está inserido, procure ambientes que sejam favoráveis, porque isso vai se tornar a sua realidade. Você vai começar a crer, você vai começar a acreditar, e o seu sonho vai se realizar e o nosso Deus vai ser glorificado. Amém! Ai, vocês são lindos! Eu amo de paixão, né? Eu sou aquela madrinha mesmo que baba, né? Vocês são incríveis. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, amiga, pela confiança. Ai, amiga, eu acho que tudo que vocês trouxeram aqui, eu tenho certeza que serviu para alguém. Começando por mim, já serviu por mim, mas eu falo que antes de a gente... ajudar os outros, né? Ter cura, a cura do outro, a cura passa por nós. Então, da mesma forma que aconteceu com vocês, tiveram frustrações, a cura passou por vocês para vocês hoje realmente terem um relacionamento saudável e que transbordam para outras pessoas, né? Eu quero mais uma vez agradecer por compartilhar, por essa generosidade de vocês, agradecer por todos aqui que assistiram, que ficaram aqui com a gente, comentando. Na semana que vem a gente vai ter outra live dessa série.
que eu creio que vai ser uma bênção também. A gente vai falar sobre as mulheres que fazem além, né? Porque a mulher, ela tem disso, né? Tem de segurar todos os pratinhos. Então, a gente vai dar um outro significado para esse termo, né? Que é de uma forma saudável, de fato. Mas hoje eu quero agradecer, que Deus continue abençoando vocês, colocando vocês nos lugares altos, falando mesmo para muitos casais, curando muitas pessoas aí que a gente sabe que precisam, e vocês são referenciais. Então, só agradecer, dizer que eu amo muito vocês e olha, estou esperando ansiosamente para ser tia, tá? Logo mais, logo mais. Gente, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Deus Beijos, abençoe abençoe. vocês. Valeu.